Olá, minhas irmãs. Eu sou a pastora Helenaide Melhado Martinez, sou esposa do pastor João Melhado Martinez, da Igreja Batista Renovada da Graça. E a irmã Inês me pediu para dizer alguma coisa sobre esquecer. Esquecer. Esquecer não é fácil, minhas irmãs, mas nós precisamos aprender a esquecer. Não as coisas boas nós devemos lembrar. A palavra de Deus diz que nós devemos nos lembrar daquilo que nos traz esperança. Então, lembrar de coisas boas nos faz bem. Porém, lembrar de coisas ruins nos traz tristeza, nos traz sofrimento. E isso nos faz mal, nós precisamos esquecer. Lembrar de um passado de erros, de pecado, de falhas, nos faz mal. Lembrar de dores, lembrar de sofrimentos, nos faz mal. Lembrar de coisas que nos feriram, que nos magoaram, nos faz mal. Essas coisas nos levam a guardar mágoa no coração, às vezes até ódio, sentimento de inferioridade, sentimento de culpa. Nós não podemos ficar presos ao passado, lembrando de coisas no passado, porque isso nos impede de sermos felizes e de termos uma comunhão profunda com o nosso Deus, uma vida plena no Espírito. O passado, quando guardamos coisas que nos magoam, nos fazem mal, nos impedem o crescimento espiritual. Nós precisamos deixar o passado no passado. Precisamos lembrar que até Deus se esquece. A palavra de Deus diz, que o Senhor Deus perdoa os nossos pecados e os nossos erros e deles não se lembra mais. Glória a Deus, porque o nosso Deus nos perdoa e esquece dos nossos pecados. E muitas vezes nós ficamos remoendo os pecados que Deus já perdoou. Parece que nós muitas vezes não nos perdoamos a nós mesmos, não perdoamos as nossas falhas, os nossos erros do passado, mas temos que saber que todas as pessoas erram, todos nós erramos, todos nós falhamos em muitos momentos da nossa vida e nós não devemos ficar presos a essas coisas, nós precisamos aprender a nos perdoar. É assim que nós vamos ter condições de perdoar os outros. Muitas vezes nós não conseguimos perdoar os outros porque nós não nos perdoamos a nós mesmas. Então, precisamos aprender a perdoar o nosso passado e deixar o passado no passado, deixar tudo aquilo que nos faz trazer pesos para o presente e olhar para frente. Muitas vezes nós carregamos um peso tremendo nas nossas costas, porque nós nos prendemos a coisas do passado, a mágoas do passado, a sofrimentos do passado, humilhações, rejeições, complexos de inferioridade, tanta coisa que às vezes nos aconteceu no passado e nós nos prendemos e ficamos dizendo, quando eu era criança aconteceu isso, quando eu era jovem eu fiz isso, e aí nós ficamos carregando coisas que nos prendem, nos amarram, impedem a nossa felicidade. E eu me lembro aqui do apóstolo Paulo, O apóstolo Paulo falando aos filipenses, sobre uma melhor maneira de servir melhor a Deus, de ser um servo fiel, mais próximo, cada vez mais próximo ao Senhor. Ele disse lá em Filipenses assim, olha, mas uma coisa eu faço, e isso esquecendo-me das coisas do passado, das coisas que ficaram para trás e olhando para as que estão na minha frente, prossigo para o alvo. Essa deve ser a nossa atitude, esquecer das coisas que ficaram para trás e olhar para frente, porque o passado já ficou para trás, não tem como nós mudarmos o passado, já aconteceu, já passou. Agora nós temos que olhar para frente, nós temos que ver aonde nós podemos chegar, olhar o invisível, ver aonde Deus pode nos levar. Olhar para frente, deixando o passado para trás, deixando o passado no passado. E eu complemento com aquele texto de Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para lá que nós temos que olhar, nós temos que olhar para frente, olhar para Jesus, sabendo que Ele nos conduz
e Ele nos conduz até a vitória. Se nós caminhamos com Jesus, nós vamos caminhar de vitória em vitória. Tudo que ficou para trás, ficou para trás. Nós agora vamos segurando nas mãos de Jesus, olhando para Jesus, caminhando para frente. Vamos ter uma vida de bênção, uma vida de alegria, uma vida de vitória na presença do Senhor. Que possamos, irmãs, nos esquecer do passado, deixar o passado no passado e olhar para frente, seguindo a Jesus, olhar para Jesus seguros nas suas mãos e caminhando em fé, olhando na direção da vitória, sabendo que Deus tem para nós planos maravilhosos, desde que nós estejamos prontas a olhar para frente. Que Deus nos abençoe. Amém.